Oi, vamos falar um pouquinho sobre os procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Eles estão previstos no CPC a partir do artigo 719. Eles vêm na sequência do estudo sobre os procedimentos de jurisdição contenciosa, mas o Código não traz nenhuma informação a respeito, não explica qual é a diferença. Então, cabe à doutrina falar sobre eles e nos dizer de que forma serão utilizados e para que servem. Bem, os procedimentos de jurisdição voluntária, eles vão se diferenciar dos procedimentos de jurisdição contenciosa por uma razão simples, que é a existência ou não de contenda. Na jurisdição contenciosa eu tenho contenda, eu tenho litígio, eu tenho a lide. E aqui, via de regra, eu não terei. Via de regra porque há algumas situações excepcionais que vamos tratar no decorrer do estudo, mas a jurisdição aqui é voluntária, significa dizer que voluntariamente eu estou buscando o Poder Judiciário para me entregar um bem jurídico, para me autorizar a utilizar o meu direito ou para homologar, para chancelar uma escolha que eu fiz. Como assim uma escolha que eu fiz? Imagine a situação de um casal que se divorcia de forma consensual, eles precisam de um documento que autorize eles a averbar o seu divórcio na certidão de casamento. Não há como fazer isso senão por uma escritura pública de divórcio ou por uma ação judicial de divórcio, mesmo que haja consenso. Se for de forma litigiosa, não vai utilizar esse procedimento, né? Vai usar o procedimento das ações de família que já foram tratados em outro vídeo. Mas se a escolha for pelo consenso, se é escolha das partes, se utilizar de um procedimento judicial para fazer a homologação do seu divórcio, esse documento final, que é a sentença, vai servir para que eu possa fazer a averbação. Então vejam, existe já a resolução da lide, as partes não têm problema com relação à partilha, por exemplo, elas já optaram, já fizeram a escolha em relação ao que elas querem. Por que elas precisam do judiciário? Justamente porque aqui o Estado vai exercer esse papel de chancelar direitos ou de homologar decisões para que eu possa efetivar aquilo que eu escolhi. Então vejam que nessa situação dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, eu tenho uma atuação do Estado bem diferente, né? A atuação do Estado vai ser através do Poder Judiciário, mas para um ato de pura administração. Existe já um negócio jurídico entabulado pelas partes e essas partes apenas buscam que o Estado homologue. Então vejam, isso é diferente daquilo que a gente tratou antes. Lá na jurisdição contenciosa, eu precisava do Estado para conhecer do meu processo, para decidir sobre ele e para então entregar o bem jurídico. Aqui não, aqui eu já vou direto a esta parte. O juiz já me diz que eu tenho direito porque eu já optei por isso, porque essa é a minha escolha. Então o Estado vai ter uma atuação bem diferente, não no sentido de resolver a contenda, mas no sentido de homologar, de chancelar a escolha que eu tenho e que eu estou fazendo através desse negócio jurídico ou desse ato jurídico. A chancela do Estado é que se busca. É a autorização do Estado para exercer um direito que eu já sei que é meu e que as partes desde o início já têm conhecimento sobre ela. Inclusive aqui a doutrina costuma dizer que a gente usa a nomenclatura interessados, né? Não parte ou autor e réu, mas os interessados buscam a chancela do Estado e o Estado assim o faz, entregando o bem jurídico porque as partes optaram por ter o benefício desta forma. E aí é importante a gente saber quais são os procedimentos que vão tramitar através daquilo que está descrito a partir do 719. E aí acompanhem comigo no artigo 719, ele fala que quando este código não estabelecer procedimento especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária as disposições constantes nessa seção. Então, se não há um procedimento especial específico lá na frente, tratando do procedimento de jurisdição voluntária de uma forma mais específica, eu vou usar a regra geral prevista aqui a partir do 720, que diz o seguinte, que o procedimento terá início por provocação do interessado. Não há nenhum impedimento de que o juiz de ofício abra um procedimento de jurisdição voluntária, mas, via de regra, não vai haver essa necessidade. Então, por provocação da parte, mas também é possível que o próprio Ministério Público, quando for necessário, ou até mesmo a Defensoria Pública, possa formular um pedido relacionado aos procedimentos previstos aqui.
então será iniciado por provocação do interessado ou dessas partes, cabendo-lhes formular o pedido devidamente instruído com os documentos necessários e com a indicação da providência judicial. O objetivo desse dispositivo do 720 é deixar claro que eu já coloco na inicial toda a documentação pertinente, todos os pedidos, para que o juiz possa deferir de uma forma rápida. Esses procedimentos, em geral, eles são bastante rápidos. Inclusive, o artigo 723 fala que depois de todas as providências tomadas e eventuais impugnações quando for necessário, haverá sentença em 10 dias. A gente sabe que a morosidade do Poder Judiciário talvez impeça de garantir uma decisão em 10 dias, mas é importante que o Código preveja isso. Então, percebe-se que é um procedimento que, via de regra, vai ter uma rapidez um pouco maior. Também há disposição no artigo 721 sobre a possibilidade de citar interessados e de intimar o Ministério Público quando for necessário, bem como no artigo 722 fala da necessidade de intimar ou de ouvir a Fazenda Pública quando for, em casos em que for interesse dela. Então, veja, não significa que num procedimento especial de jurisdição voluntária eu estou engessando o procedimento, ou impedindo o contraditório, ou impedindo a oitiva do Ministério Público, sua intervenção quando necessário, ou impedindo que a Fazenda Pública se pronuncie. Não é isso. O que eu estou dizendo é que, quando possível for, o procedimento vai ser mais enxuto, porque se todas as informações estiverem constando da inicial, se toda a documentação estiver em dia, é possível que o juiz, então, já defira o pedido, porque, como se falou, ele não tem o papel aqui de ficar resolvendo conflitos, mas tão somente de autorizar que aquele direito que já for escolhido, que já está previsto em lei, ou que a opção realizada pelas partes, naquele exemplo do divórcio, já seja entregue para os seus interessados de uma forma mais rápida. Lembrando, então, que isso que eu falei até agora, a possibilidade de intervenção do MP, a possibilidade de ouvir a Fazenda Pública e a sentença em 10 dias, elas vão servir para esses procedimentos previstos no artigo 725 ou aqueles que não houver procedimento específico. A partir do artigo 726, eu já tenho uma série de procedimentos e de ritos específicos para alguns procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Dentro desse procedimento, e para finalizar, diz o artigo 729 que da sentença cabe apelação. Então, ouvido o Ministério Público, se for necessário, ouvido a Fazenda Pública, se necessário, observando todos os documentos e os elementos trazidos na petição inicial, se o juiz sentenciar em 10 dias, dessa sentença cabe apelação e não há nenhum transtorno em relação a isso. Mas, para usar todo esse procedimento, existe uma série de processos ou de ações, de tipos de ação que são previstas no artigo 725. Se puderem acompanhar comigo, o artigo 725 vai trazer, então, que processar-se-á na forma estabelecida nesta seção os seguintes procedimentos. Então, veja, o 720, 21, 22, 23 e 24 estabeleceu um roteiro, um procedimento para essas ações que estão previstas aqui no artigo 725, porque os demais procedimentos especiais de jurisdição voluntária serão tratados pelo Código de uma forma mais específica, com um procedimento adequado para aquelas situações. Obviamente que, se lá faltar alguma informação, eu posso fazer uso deste rito previsto aqui, porque o parágrafo único do artigo 725 diz isso, que as normas dessa seção aplicam-se no que couber aos procedimentos regulados nas seções seguintes, que são os que a gente verá em outro momento. Então, o 725 vai dizer que eu posso utilizar esse procedimento para as seguintes ações: emancipação, subrogação, alienação, arrendamento ou oneração de bens de crianças ou adolescentes, de órfãos ou de interditos. Alienação, locação e administração da coisa comum, alienação de quinhão em coisa comum, extinção de usufruto, quando não decorrer da morte do usufrutuário, do termo de sua duração ou da consolidação, e de fideicomisso, quando decorrer de renúncia ou quando ocorrer antes do evento
que caracterizar a condição resolutória, para a expedição de alvará judicial, para a homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza ou valor. Vejam só, o artigo 725 está dizendo que estes tipos de ação ou estas ações aqui deverão observar essas regras gerais presentes no artigo 720 e seguintes. Então vamos pegar aqui o exemplo que me parece ser mais comum, que é o exemplo da expedição do alvará judicial ou até mesmo da homologação de autocomposição extrajudicial. Está me dizendo o quê? Se eu opto por fazer um acordo na via extrajudicial, mas se depois, por qualquer razão, eu desejar buscar o Poder Judiciário voluntariamente, vejam, eu já fiz o acordo na via extrajudicial, já está surtindo efeitos, mas por alguma razão, pode ser inclusive razão de natureza pessoal, eu desejo que o Estado homologue aquele acordo que eu realizei. Eu acredito que tenha mais força esse acordo homologado. Então, eu desejo que o judiciário chancele essa minha escolha, que homologue este meu acordo. Então, eu vou me utilizar desse procedimento simples previsto no artigo 720, que diz o quê? Que já tratamos. Eu vou juntar a petição inicial com as informações, peço para que o juiz observe aquele acordo judicial, aquela autocomposição que eu realizei, e que o meu interesse é tão somente que o Estado homologue aquele acordo que fora realizado. Então, não há nenhuma razão para que haja abertura de contraditório, uma vez que eu já tenho um acordo que foi feito na via extrajudicial e eu estou buscando tão somente a homologação do Estado, a homologação pelo Poder Judiciário. Eu estou me utilizando de um benefício previsto. Voluntariamente estou buscando o Poder Judiciário para que ele possa homologar aquele acordo que eu fiz. Da mesma forma que se eu buscar um alvará judicial, pense na seguinte hipótese. Há um resíduo previdenciário deixado no INSS por ocasião da morte de um aposentado. A família procura o advogado, esse advogado questiona sobre a possibilidade ou a necessidade de abrir inventário, se observa que não há bens a inventariar, então não há razão para que esse procedimento de inventário seja aberto. Mas os herdeiros gostariam de buscar o recebimento daquele resíduo previdenciário. O direito existe, tem previsão legal, mas os herdeiros não podem fazer esse saque sem uma autorização judicial. O banco não pode autorizar o saque por pessoa estranha, por pessoa que não é o beneficiário. Então, é necessário, nesse caso, que os herdeiros busquem uma autorização judicial, que vai ser feita através do pedido de alvará judicial, para que com esta autorização judicial possa ser realizado esse saque. Vejam, eu estou voluntariamente pedindo ao judiciário, só que sem essa autorização eu não consigo fazer o saque, não consigo realizar esse saque. Então eu preciso que o Estado apenas chancele o meu direito, me autorize a fazer algo que eu sei que tenho direito, mas que não posso fazer sem a anuência do Estado. Então, são exemplos típicos de procedimentos especiais de jurisdição voluntária, com previsão específica aqui no artigo 725, que me diz, então, que preciso observar o que está descrito no artigo 720 seguintes. No mais, existem vários outros procedimentos especiais de jurisdição voluntária que serão observados nos vídeos a seguir. Até mais, espero que tenham compreendido.